A chamada Era Viking é um período histórico que se estende aproximadamente do final do século VIII até meados do século XI, entre os anos de 793 e 1066 d.C. O marco inicial mais aceito é o ataque ao mosteiro de Lindisfarne, na costa da Inglaterra, em 793, um evento que chocou a Europa cristã e introduziu o nome Viking no imaginário coletivo. Esses homens e mulheres, originários da Escandinávia, atual Noruega, Suécia e Dinamarca, ficaram conhecidos por suas viagens ousadas, comércio intenso, colonização e, claro, por suas expedições militares. É importante entender que Viking não era o nome de um povo. Viking era uma atividade. Significava fazer uma expedição, geralmente marítima, para comércio, pilhagem ou exploração. Nem todos os escandinavos eram vikings e nem toda a expedição era violenta. O termo usado para se referir a eles na época variava. Na Inglaterra, eram chamados de Danes ou Northmen. No Império Bizantino, conheciam-nos como Rus, origem do nome Rússia. Em suas próprias terras, eram conhecidos como nórdicos. A Era Viking não foi apenas uma época de guerra, mas também de inovação tecnológica, especialmente na navegação, de redes comerciais vastíssimas e de transformações culturais profundas, tanto na Escandinávia quanto nos territórios que eles tocaram. Para entender quem realmente foram os vikings, precisamos olhar para além dos mitos e examinar com atenção o mundo real que eles habitaram. A sociedade viking era complexa, hierárquica e baseada em responsabilidade coletiva e honra pessoal. No topo da estrutura social estavam os jarlos, chefes locais ou nobres. Eles controlavam grandes extensões de terra, mantinham suas próprias forças armadas particulares e desempenhavam funções políticas e judiciais nas aldeias. Muitos jarls eram líderes militares durante expedições vikings. Abaixo dos jarls estavam os carls, homens livres comuns. Eram agricultores, artesãos, mercadores e, em tempos de necessidade, guerreiros. Um carls podia prosperar, enriquecer e até mesmo subir socialmente, tornando-se um jarl se acumulasse riqueza e influência suficientes. Na base da sociedade estavam os thralls, servos ou escravizados. Muitas vezes, eles eram prisioneiros de guerra capturados em expedições ou pessoas endividadas que não puderam pagar suas obrigações. Thralls realizavam o trabalho pesado, mas tinham certos direitos, e era possível comprar a própria liberdade com o tempo. Em termos de vida diária, a maioria dos vikings era agricultor. A agricultura não apenas fornecia sustento, mas era um pilar econômico fundamental. Criavam gado, cultivavam cereais como cevada e aveia, pescavam e caçavam. As casas vikings eram simples, geralmente retangulares, chamadas de longhouses. Eram construídas com madeira e turfa, com um único salão interno onde toda a família, e às vezes até os animais, compartilhavam o espaço. A higiene era surpreendentemente valorizada. Objetos como pentes, pinças e limpadores de ouvido foram encontrados em sítios arqueológicos. Escavações mostram que vikings cuidavam da aparência e frequentemente tomavam banhos, algo relativamente raro na Europa medieval. A estrutura familiar era patriarcal, mas as mulheres nórdicas gozavam de mais liberdade do que suas contemporâneas em outras partes da Europa. Elas podiam herdar terras, administrar propriedades e até pedir divórcio. A educação era prática. Os filhos aprendiam a trabalhar na terra, construir barcos, caçar, lutar e, às vezes, navegar. A sociedade viking valorizava profundamente a honra pessoal e o respeito público.
A reputação era algo tão sério que ofensas pessoais frequentemente terminavam em duelos ou longas rixas familiares. Leis e justiça eram fundamentais. As disputas eram resolvidas em assembleias chamadas things, onde homens livres votavam em julgamentos e decisões de interesse coletivo. O ideal viking era o equilíbrio entre independência pessoal e responsabilidade comunitária. Um homem era livre, mas sua liberdade vinha com o dever de defender sua família, honrar suas obrigações e proteger sua comunidade. Ao contrário dos grandes impérios centralizados da antiguidade, a estrutura política viking era descentralizada e fluida. Não havia um único rei viking dominando toda a Escandinávia. Em vez disso, a sociedade era composta por dezenas de pequenos reinos, chefaturas e comunidades independentes, cada uma governada por um líder local, geralmente um jarl ou um rei menor conhecido como konungur. Esses chefes ou reis não detinham poder absoluto. Seu poder dependia de sua habilidade de liderar, proteger seus seguidores e distribuir riquezas obtidas através de comércio, guerra ou alianças. A lealdade dos homens livres, os carls, não era automática. Era negociada constantemente. Se um líder falhasse em garantir segurança ou glória para seus guerreiros, podia ser rapidamente substituído ou até morto. Os things, assembleias locais, eram o principal instrumento de governança. Nelas, homens livres votavam leis, julgavam crimes e tomavam decisões importantes. Em algumas regiões, como a Islândia medieval, o sistema de assembleia se tornou altamente desenvolvido, com uma estrutura quase parlamentar. O Althing, fundado em 930, considerado o parlamento mais antigo ainda existente no mundo. As disputas de liderança muitas vezes levavam a conflitos internos. As sagas nórdicas narram histórias frequentes de intrigas, traições e batalhas entre famílias e clãs rivais. Alianças entre líderes eram comuns, mas frágeis. As relações políticas eram baseadas em acordos de lealdade, casamento e distribuição de riquezas. Um jarl que enriquecesse através de pilhagem ou comércio fortalecia sua posição. Um que fracassasse via sua autoridade ruir. A expansão viking também exigiu adaptação política. Em terras conquistadas como a Normandia, os vikings assumiram gradualmente modelos de governo mais centralizados e feudais, assimilando-se às estruturas europeias locais. Em suma, a política viking era pragmática, volátil e baseada em reputação e poder real, não em direito divino ou sucessão automática. Liderar era um desafio constante, onde carisma, força militar e habilidade diplomática valiam mais do que qualquer título herdado. Embora a imagem popular dos vikings seja a de saqueadores, a base econômica real da sociedade viking era muito mais diversificada e sofisticada. O comércio foi tão importante quanto as batalhas. De fato, muitos vikings enriqueceram mais negociando do que guerreando. Desde suas aldeias na Escandinávia, eles cultivavam cereais, criavam gado, pescavam e caçavam. Os produtos excedentes, como peles, peixe seco, tecidos e metais, eram trocados dentro e fora de suas comunidades. Com o tempo, essa economia interna expandiu-se para redes comerciais internacionais impressionantes. Navios vikings cruzavam o Mar do Norte, o Báltico e até os grandes rios da Rússia, conectando a Escandinávia a Constantinopla, Bagdá e além. As cidades portuárias vikings, como Hedeby, na atual Alemanha, Birka, na Suécia e Kaupang, na Noruega, floresceram como centros comerciais. Nesses mercados vibrantes, produtos europeus, asiáticos e árabes circulavam livremente. Entre as mercadorias que eles comercializavam estavam prata e ouro, especiarias, tecidos de luxo,
escravos humanos, infelizmente uma parte significativa do comércio. Peles, marfim de morsa e âmbar. Armas e ferramentas. O dinheiro usado incluía moedas de prata árabes chamadas dirhams, além de barras de prata e objetos preciosos usados como forma de pagamento, o chamado peso de prata, um sistema baseado no valor do metal, não em moedas padronizadas. Alguns vikings também se especializaram como artesãos, produzindo joias, armas e navios. O trabalho em madeira, metalurgia e tecelagem eram altamente desenvolvidos, e os produtos vikings eram valorizados em mercados distantes. A agricultura, o comércio, o artesanato e a pirataria coexistiam em equilíbrio. Muitas vezes, uma mesma expedição podia alternar entre saquear e negociar, dependendo da resistência encontrada e da oportunidade oferecida. O comércio viking não apenas trouxe riqueza, mas também facilitou o intercâmbio cultural. Artefatos árabes, bizantinos e francos encontrados em sítios vikings mostram uma sociedade muito mais conectada globalmente do que o mito do isolamento bárbaro sugere. A economia era, portanto, um dos pilares mais fortes da expansão e do sucesso viking. Uma rede silenciosa, mas essencial, que sustentava a aventura e a guerra. A religião viking era politeísta, animista e profundamente enraizada na natureza e nos ciclos da vida e da morte. O panteão nórdico incluía deuses como Odin, Thor, Freyja, Loki e muitos outros, cada um representando aspectos diferentes da existência. Guerra, sabedoria, fertilidade, caos, amor. Ao contrário das religiões monoteístas, os deuses nórdicos não eram infalíveis. Eram poderosos, sim, mas também sujeitos ao destino, às falhas e, eventualmente, à morte. O conceito de Ragnarök, o fim dos tempos, permeava a visão religiosa, uma batalha final onde os deuses e as forças do caos se destruiriam mutuamente para que o mundo renascesse. A prática religiosa viking era descentralizada. Não havia uma instituição organizada como igrejas ou templos fixos no início. Os cultos eram realizados ao ar livre, em bosques sagrados, montanhas, pedras ou altares simples, chamados de hörger. Sacrifícios, chamados blot, eram comuns, envolvendo alimentos, animais e, em alguns casos extremos, humanos. Esses rituais buscavam propiciar os deuses para garantir boas colheitas, vitórias em batalha ou proteção contra desastres. A importância dos ancestrais também era central. Honrar os mortos era parte vital da vida espiritual. Túmulos e montes funerários eram tratados como lugares de poder, e os espíritos dos antepassados eram respeitados e invocados. Os vikings acreditavam em vários mundos coexistindo. Asgard, a morada dos deuses. Midgard, o mundo dos humanos. Helheim, o reino dos mortos não honrados. Entre outros, formando um cosmos interligado sustentado pela árvore mítica Yggdrasil. A vida após a morte era determinada não apenas pelo comportamento, mas pela forma de morrer. Guerreiros mortos em combate poderiam ser levados pelas valquírias para Valhalla, o salão de Odin. Aqueles que morriam de causas naturais poderiam ir para outros reinos espirituais, como o Folkvangr, governado por Freyja. A conversão ao cristianismo, que começou no final da Era Viking, não foi instantânea. Inicialmente, muitos escandinavos adotaram o cristianismo superficialmente, misturando crenças antigas e novas. Só depois de algumas gerações é que o cristianismo se firmou como religião dominante. Até lá, a religião tradicional moldava profundamente a visão de mundo dos vikings, sua coragem, sua relação com a natureza e sua aceitação do destino inevitável. A maior força dos vikings não estava apenas nas suas espadas, mas nas suas embarcações.
Os navios vikings, especialmente os drakars, foram uma revolução tecnológica no mundo medieval. Feitos de madeira de carvalho e construídos com técnicas de encaixe que permitiam flexibilidade sem perda de resistência, esses navios podiam navegar tanto em mar aberto quanto em rios rasos. O design simétrico dos navios permitia mudar rapidamente a direção sem manobras complexas. Os cascos rasos possibilitavam que os vikings se aproximassem das praias e navegassem pelos cursos d'água interiores da Europa, algo que os exércitos terrestres inimigos não conseguiam prever ou defender. Com essas embarcações, os vikings alcançaram lugares muito além da Escandinávia. No oeste, invadiram e colonizaram as Ilhas Britânicas, Irlanda, Escócia e as Ilhas Faroé. No sul, atacaram cidades costeiras da França, Espanha e até do norte da África. No leste, navegaram pelos grandes rios russos, como o Dnieper e o Volga, chegando até Kiev e Novgorod, estabelecendo rotas comerciais com o Império Bizantino e o Califado Abássida. No Atlântico Norte, colonizaram a Islândia e a Groenlândia, e por volta do ano 1000 chegaram à América do Norte, numa região que chamaram de Vinland, o atual Canadá. Essas viagens não eram feitas de forma improvisada. Os vikings usavam técnicas avançadas de navegação, a observação das estrelas e do sol, o uso de pedras solares, cristais que polarizavam a luz para identificar a posição do sol, mesmo em dias nublados. A leitura das correntes marítimas, ventos e voo de aves para se orientar. Algumas expedições vikings eram saques rápidos. Outras envolviam a fundação de novos assentamentos que cresceriam em importância, como Dublin, na Irlanda, e York, na Inglaterra. Em vários casos, eles não apenas conquistaram, mas se integraram às populações locais, casando-se com habitantes, adotando costumes e influenciando culturas, ao mesmo tempo em que deixavam a sua marca. O espírito de navegação e expansão dos vikings não era mero desejo de conquista. Era também uma resposta prática à busca por terras férteis, novas rotas comerciais e oportunidades de sobrevivência em uma Escandinávia nem sempre abundante. A expansão viking foi, acima de tudo, um fenômeno humano. A combinação de necessidade, tecnologia e coragem em desafiar limites que poucos ousavam atravessar. As campanhas militares vikings foram algumas das mais impactantes da história medieval. Longe de serem apenas ataques desordenados, muitas incursões vikings eram estratégicas, persistentes e mudaram o curso de nações inteiras. Inglaterra. A Inglaterra foi um dos alvos principais dos vikings. Após o ataque inicial ao mosteiro de Lindisfarne em 793, novas ondas de invasores escandinavos chegaram, buscando não apenas saquear, mas conquistar terras. Em 865, um grande exército, conhecido como o Grande Exército Pagão, desembarcou e começou uma campanha sistemática. Eles conquistaram grandes áreas da Inglaterra, estabelecendo o chamado Danelaw, uma região onde as leis vikings predominavam. Durante décadas, reinos anglo-saxões como Nortúmbria, Mércia e Anglia Oriental caíram sob domínio escandinavo. Apenas o reino de Wessex, sob Alfredo o Grande, resistiu com sucesso, mantendo parte da Inglaterra independente. A presença viking influenciou profundamente a cultura, o idioma e a política da Inglaterra, com efeitos que perduram até hoje. França. A costa da França medieval também sofreu com os ataques vikings, especialmente ao longo dos rios Sena, Loire e Garona. Paris foi sitiada diversas vezes. No cerco mais famoso, em 845, o líder viking Ragnar Lodbrok, figura misturada entre história e lenda, teria liderado uma frota até a cidade e recebido um pagamento massivo para se retirar. Cansado de constantes invasões, o rei Carlos, o Simples,
firmou um acordo em 911 com o chefe viking Rollo. Ele concedeu terras aos vikings na região que passou a se chamar Normandia, literalmente Terra dos Homens do Norte. Em troca, Rollo e seus homens aceitaram o batismo cristão e defenderiam o reino de futuros invasores. Essa assimilação dos vikings na França teve consequências duradouras. O mais famoso descendente de Rollo, Guilherme, o Conquistador, seria o responsável pela conquista da Inglaterra em 1066, alterando o rumo da história europeia. Rússia. No leste, os vikings suecos, chamados de variags, navegaram pelos rios russos e estabeleceram rotas comerciais até o Mar Negro e o Mar Cáspio. De acordo com a crônica primária, foi um grupo de variags liderado por Rurik que fundou o que viria a ser a dinastia Rurikide, governante do primeiro estado da Rússia, a Rus de Kiev. A influência viking foi essencial na formação inicial de estruturas políticas e comerciais na região que mais tarde evoluiriam para os estados russos e ucranianos. Assim, os vikings não apenas saquearam e guerrearam, eles moldaram novas sociedades, abriram rotas de comércio e deixaram heranças políticas profundas. A expansão viking não se limitou a ataques e pilhagens. Em muitos lugares, eles se estabeleceram, fundando assentamentos duradouros que deixaram marcas profundas nas culturas locais. Irlanda. Os vikings começaram a atacar a Irlanda no final do século VIII. Inicialmente, os ataques eram saques rápidos a monastérios, alvos ricos e pouco protegidos. Mas logo perceberam que as terras irlandesas ofereciam oportunidades maiores. Fundaram cidades importantes, como Dublin, originalmente um acampamento comercial viking, Waterford, Wexford, Limerick. Esses centros comerciais prosperaram, misturando populações nórdicas e celtas, e se tornaram bases permanentes de poder. A influência viking na Irlanda foi profunda, moldando o comércio e a política local por séculos. Escócia e Ilhas do Norte. No norte da Escócia e nas ilhas adjacentes, como as Órcades, Shetland e Ilhas Hébridas, os vikings se estabeleceram em larga escala. Nessas regiões, os escandinavos superaram numericamente as populações locais, estabelecendo culturas predominantemente nórdicas que duraram até a Idade Média. A arquitetura, a língua e até hoje muitos sobrenomes dessas ilhas refletem essa herança viking. Normandia. A concessão de terras a Rollo em 911 resultou na criação da Normandia. Ao longo de poucas gerações, os vikings normandos abandonaram a língua nórdica e adotaram o francês, mas mantiveram o espírito guerreiro e a habilidade administrativa. A Normandia se tornou uma potência militar e cultural no norte da França. Como mencionado anteriormente, Guilherme, o Conquistador, descendente de Rollo, lideraria a conquista normanda da Inglaterra em 1066, alterando para sempre o curso da história britânica. Vinland, América do Norte. Por volta do ano 1000, o explorador viking Leif Erikson, filho de Erik, o Vermelho, navegou da Groenlândia para o oeste e alcançou a América do Norte. O local exato de Vinland ainda é tema de debate, mas o assentamento viking em Lance ou Meadows, em Newfoundland, Canadá, foi confirmado arqueologicamente como a primeira presença europeia no Novo Mundo. Esse assentamento, porém, foi pequeno e de curta duração. Conflitos com povos indígenas e dificuldades logísticas provavelmente impediram uma colonização mais ampla. Mesmo assim, a jornada de Leif Erikson marca o primeiro contato documentado da Europa com as Américas, séculos antes de Colombo. A capacidade dos vikings de explorar e se estabelecer em terras tão distantes e diversas mostra sua impressionante adaptabilidade e derruba o mito de que eram apenas saqueadores errantes. Eram, antes de tudo,
colonizadores, mercadores e pioneiros. Nenhuma era dura para sempre. No final do século XI, a Era Viking chegou ao fim, não por um único evento, mas por uma série de transformações internas e externas que mudaram para sempre a Escandinávia e o mundo em que os vikings existiam. Cristianização. Um dos fatores mais decisivos foi a conversão gradual ao cristianismo. No início, a fé cristã entrou em contato com os escandinavos através do comércio e de prisioneiros cristãos capturados em expedições. Posteriormente, reis como Haroldo Bluetooth da Dinamarca, Olavo Tryggvason da Noruega e Olavo, o Santo, lideraram processos de cristianização ativa, muitas vezes combinando persuasão com coerção violenta. O cristianismo trouxe consigo uma nova organização social e política. A autoridade passou a se concentrar mais nas mãos dos reis, com o apoio da Igreja, que estabelecia novas normas morais e jurídicas em contraste com as antigas tradições vikings. A fé antiga, baseada em múltiplos deuses e práticas descentralizadas, foi gradualmente suprimida, substituída pela hierarquia eclesiástica e pelo culto a um único Deus. Formação de estados centrais. Outra transformação fundamental foi a consolidação dos pequenos reinos em entidades políticas maiores e mais organizadas. No passado, a Escandinávia era uma coleção de chefaturas locais. Agora, surgiam estados centralizados: Reino da Dinamarca, Reino da Noruega e Reino da Suécia. Esses novos reinos exigiam estabilidade, leis unificadas e controle sobre a violência, elementos incompatíveis com a antiga cultura das expedições sazonais e das guerras entre clãs. A burocracia cresceu. A coleta de impostos se tornou mais eficiente. A lealdade passou a ser ao rei e não apenas ao chefe local. Mudanças externas. Ao mesmo tempo, a resistência das sociedades europeias também cresceu. Reinos como a Inglaterra e a França aprenderam a se defender melhor, construindo fortificações e formando exércitos profissionais. O modelo feudal europeu, com seus castelos e cavaleiros, dificultava muito as rápidas incursões vikings que antes encontravam pouca oposição. Além disso, rotas comerciais foram reorganizadas e a competição por mercados e terras se tornou mais acirrada com o surgimento de novas potências marítimas. Fim simbólico. Batalha de Stamford Bridge. Em 1066, o rei norueguês Haroldo Hardrada liderou uma tentativa de invasão da Inglaterra, mas foi derrotado na Batalha de Stamford Bridge. Essa derrota é frequentemente vista como o fim simbólico da Era Viking. Poucas semanas depois, Guilherme, o Conquistador, descendente dos vikings da Normandia, invadiria a Inglaterra com sucesso. Assim, a Era Viking não terminou abruptamente, mas se dissolveu em novas formas de poder, religião e cultura, levando a Escandinávia a integrar-se cada vez mais ao mundo cristão europeu. Embora a Era Viking tenha terminado há quase 1000 anos, sua influência permanece viva, muitas vezes de maneiras que nem percebemos. Idioma. A língua inglesa moderna carrega uma herança significativa dos vikings. Durante o período do Danelaw na Inglaterra, palavras do nórdico antigo se incorporaram ao inglês. Termos comuns como sky, céu, window, janela, knife, faca, egg, ovo, husband, marido, e expressões como o sufixo by em nomes de cidades, Derby, Whitby, têm origem viking. A própria estrutura gramatical do inglês foi simplificada pela influência do contato entre anglo-saxões e nórdicos. Sistema de governo e lei. As tradições de assembleias vikings, como os things, deixaram sementes na evolução dos conceitos de parlamentos e democracia em várias culturas europeias. A ideia de leis decididas em reuniões de homens livres, com voto e debate,
influenciou práticas que mais tarde seriam formalizadas nos sistemas parlamentares modernos. Navegação e exploração. A habilidade náutica dos vikings estabeleceu novos padrões de navegação no Atlântico Norte. Suas técnicas de construção naval e navegação influenciaram gerações posteriores de exploradores europeus. Além disso, o fato de terem alcançado a América do Norte séculos antes de outros europeus estabeleceu uma realidade histórica que hoje é cada vez mais reconhecida e estudada. Genética e cultura. Estudos genéticos mostram a herança viking espalhada pela Escandinávia, Ilhas Britânicas, Irlanda e partes da Europa Oriental. Culturalmente, muitas festas populares, costumes e mitologias preservadas nos países nórdicos, como lendas sobre trolls, elfos e gigantes, têm raízes diretas no período viking. Imagem e identidade moderna. Hoje, a figura do viking, embora muitas vezes romantizada, se tornou um símbolo de coragem, exploração e resiliência. Em países como Noruega, Suécia, Dinamarca e Islândia, a herança viking é motivo de orgulho nacional, mas também inspira movimentos culturais em todo o mundo, de reconstruções históricas a esportes, literatura e cinema. Embora tenham sido vistos como saqueadores durante séculos, a história mais ampla revela que os vikings foram também comerciantes, colonizadores, inovadores e formadores de pontes culturais entre mundos muito distantes. Por séculos, a imagem dos vikings oscilou entre o terror e a admiração. Foram pintados como bárbaros sem alma e depois como heróis românticos em busca de glória. A verdade, como sempre, é mais complexa e mais fascinante. Os vikings foram homens e mulheres de seu tempo, agricultores em terras duras, comerciantes engenhosos, navegadores excepcionais, guerreiros quando necessário e colonizadores que deixaram marcas reais na história. Foram capazes de navegar mares desconhecidos, fundar cidades, estabelecer rotas comerciais de milhares de quilômetros e, ao mesmo tempo, integrar-se a novas culturas com surpreendente adaptabilidade. Eles viveram num mundo instável, aceitaram o risco como parte da existência e construíram suas vidas com base na coragem e na busca incessante por oportunidades, em tempos onde a sobrevivência era uma conquista diária. Sua religião refletia essa visão. Deuses que também podiam falhar, um destino inevitável de destruição e renascimento, e a consciência de que o valor de uma vida não estava em sua duração, mas em sua intensidade. A herança viking não é apenas a de espadas, navios e batalhas. É a herança da curiosidade, da resiliência, da capacidade de adaptação e da visão de que o mundo é vasto demais para se contentar apenas com o que já se conhece. E talvez seja isso que ainda hoje, tantos séculos depois, continue a nos fascinar. Não a brutalidade, mas a ousadia. A ousadia de partir para o desconhecido. A ousadia de viver com a intensidade que só aqueles que aceitam o risco podem compreender. Esse é, no final, o verdadeiro legado dos vikings.